Olá pessoal, meu nome é Beatriz Pessoa e esse vídeo é referente ao trabalho final em grupo de Pesquisa Operacional 2 do curso de Engenharia de Produção da UFRN. O nosso grupo é composto por Tatiana Andrade, Lohane Freire e Vanessa Carolini. Nesse vídeo, será apresentado o modelo básico de roteamento de veículos e sua implementação em Python utilizando a IDE do Spyder. O objetivo do nosso trabalho é verificar a eficiência do código desenvolvido para a solução de problemas de roteamento de veículos. No código que desenvolvemos, levamos em consideração que os veículos partem de um único depósito, que todos os clientes devem ser atendidos e que a não utilização de veículos da frota resultará em economia. No entanto, os clientes devem ser atendidos por pelo menos um veículo. Então, o que é o roteamento de veículos? É um problema que consiste no atendimento de um conjunto de consumidores por intermédio de uma frota de veículos que partem de um ponto denominado depósito. Logo, os requisitos de atendimento são: cada veículo sairá do ponto zero, que indica a saída do depósito. Todos os clientes devem ser atendidos apenas uma vez e por apenas um veículo, com exceção do depósito. Cada rota deve iniciar e terminar no depósito, não sendo obrigatório o uso de todos os veículos. Roteamento de veículos versus caixeiro viajante. O problema de roteamento de veículos busca determinar a melhor rota possível entre um conjunto de pontos, de modo a visitar todos e retornar ao ponto de origem através de uma frota de veículos, tendo como objetivo minimizar os custos envolvidos. Esse tipo de problema sofre explosão combinatorial devido às restrições de eliminação de subrrotas, sendo considerado como um NP-hard. Ele, assim como outros problemas, pode ser reduzido ao do caixeiro viajante, que possui características parecidas. Para a resolução do problema, os dados devem ser definidos em parâmetros. Logo, o custo relacionado à utilização do arco do ponto I ao ponto J é representado pelo parâmetro C e J. Esses custos foram transformados em uma matriz, em que os valores, onde I é igual a J, não vão entrar na resolução, pois não faz sentido ir de um ponto para ele mesmo. Aqui utilizamos um grafo com o número de nós reduzidos para melhor entendimento, onde o 0 representa o depósito de saída, o 4 o de chegada ou volta ao depósito e o 1, 2 e 3 em vermelho representam os clientes. Esta matriz foi criada no Excel e é uma exemplificação do parâmetro C e J, explicado no slide anterior. No caso do nosso problema, consideramos como uma economia de 100 mil a não utilização de um veículo, que é quando ele permanece no depósito, que no nosso problema significa ir de depósito para a volta ao depósito. Aqui na matriz, esse número está sendo representado por menos 640. Outro parâmetro definido foi TIJ, que representa o tempo gasto ao percorrer o trajeto do ponto I ao ponto J. Esses tempos também foram transformados em uma matriz, em que os valores onde I é igual a J não serão considerados pelos mesmos motivos do parâmetro anterior. Esta matriz foi criada no Excel e é uma exemplificação do parâmetro TIJ, explicado no slide anterior. No caso do nosso problema, consideramos 0 a quantidade de tempo utilizada quando o veículo permanece no depósito. Para a implementação do nosso problema em Python, criamos matrizes em Excel da forma como foram mostrados nos slides anteriores, e para a leitura dos dados no programa, a partir do Excel, utilizamos a biblioteca Pandas, que é usada para gerenciamento de dados. Os dados foram importados para uma estrutura de dados chamada DataFrame, através da função readExcel. Para importar os dados de custo, utilizamos a estrutura DataFrame distância e para a obtenção dos tempos, utilizamos o DataFrame tempo. Nesta parte do código, listamos os nomes dos locais, transformamos os dados de tempo e distância em uma matriz do NumPy e para obter o total de locais, contamos a quantidade de linhas da matriz distância através de lim.
Nessa parte do código foi feita a criação do modelo matemático, a criação da variável que vai receber a lista com os veículos da frota, logo para cada mudança na quantidade de veículos para o problema. Essa lista ela precisa ser alterada e também foi feita a criação da matriz que vai guardar as variáveis de decisão. Variáveis de decisão. X e JK é a variável binária, que representa a decisão de realizar ou não o caminho do ponto I ao ponto J, utilizando o veículo K. Para isso, consideramos que o I é diferente de J, porque o veículo, ele não pode sair da mesma cidade para ela mesma. I diferente do ponto que representa a volta ao depósito, porque não é possível sair do depósito que consideramos como o depósito final para atender os clientes, e o J diferente do ponto que representa a saída do depósito, porque não é possível chegar ao depósito inicial, que é o nosso depósito zero, nosso nó zero. No slide do código anterior, nós declaramos as variáveis e aqui nós vamos preencher a matriz das variáveis de decisão com os dados no formato que o nosso problema precisa receber, atendendo às condições de I e J que foram explicadas anteriormente. A função objetivo é composta por dois somatórios, nos quais buscam minimizar os custos relacionados à utilização dos arcos de I a J para cada veículo presente no conjunto K. Caso os arcos sejam utilizados, os seus custos serão contabilizados. Ao contrário, a decisão representada pelo x será zero, que vai multiplicar o custo e também zerá-lo. Para a função objetivo, criamos uma variável soma, que vai receber o somatório da matriz distância na posição ij, vezes o valor de x na posição ijk. E prob vai receber os valores desse somatório para cada k. Começando a parte das restrições, temos a restrição de que todos os veículos saem do depósito. O somatório de x0jk representa todos os caminhos que saem do ponto que consideramos como a saída do depósito. Desse modo, cada veículo K deve sair de I igual a zero para algum J. Se o veículo ele for do I igual a zero para o último ponto, aqui considerado como volta ao depósito, isso significa que esse veículo ele não foi utilizado. E aí, todo esse somatório ele precisa ser igual a 1, pois determinado veículo ele só pode sair do depósito uma vez. E nesse mesmo somatório, o A significa o conjunto de arcos. Nessa parte do código, nós criamos a variável saída e fixamos o i igual a zero para representar a saída do depósito. Fizemos o j variar, que é a chegada, né, nos clientes ou no depósito final. E para todos os nós possíveis, e por isso o range ele é diferente do range do K, por exemplo. E aí, como dito na explicação anterior, essa saída ela precisa ser igual a 1 para cada veículo. A restrição que garante que todos os veículos voltam ao depósito diz que o somatório de x e n mais 1k representa todos os caminhos que saem de algum ponto I, que pode ser clientes ou depósito inicial, para o ponto considerado como volta do depósito, para todos os veículos K. Esse somatório garante que, independente de onde o veículo tenha ido, seu destino seja retornar ao depósito e que isso só será possível uma única vez para cada veículo. E aqui temos o mesmo, sendo que o índice que foi fixado foi o J, como sendo o representante da volta ao depósito, fazendo com que o I varie entre todas as possibilidades possíveis, e aqui no range nós tivemos o -1, que é para eliminar a volta ao depósito. Continuando as restrições,
temos a restrição de manutenção de fluxo. O somatório de X e HK, no qual H é cada um dos clientes, representa todas as entradas possíveis no ponto do cliente H, para cada veículo, enquanto que o somatório de X, H, JK representa todas as saídas possíveis do cliente H. Desse modo, temos que a quantidade de entradas no cliente H deve ser igual à quantidade de saídas do cliente H, ou seja, qualquer veículo que entra no ponto deve sair. Logo, ao igualar as somatórias no modelo matemático, garantimos que tudo que entra em um ponto, que é o cliente H, deve também sair desse ponto. Aqui, temos o código do modelo em Python para restrição de manutenção de fluxo. Foram criadas a conservação entrada, que irá receber as entradas no cliente H com cada carro K, e conservação saída, que irá receber as saídas do cliente H com cada carro K, sendo isso realizado para cada cliente H e com cada carro K. Abaixo, adicionamos ao problema a restrição que iguala as entradas e as saídas do cliente. A próxima restrição garante que cada cliente seja atendido por apenas um veículo, já que não faria sentido mais de um veículo passar no mesmo ponto, já que o cliente já teria sido atendido. Aqui, temos que o somatório de X e JK, no qual I e J representam os clientes e K os veículos no problema, indica que para cada cliente só poderá haver uma saída, fazendo com que ele seja atendido por apenas um veículo. Essa restrição também poderia ter sido feita levando em consideração as entradas do cliente, já que na restrição anterior já ligamos as entradas com as saídas do cliente. No código, foi criado atendimento clientes, vetor com tamanho de total de locais, para guardar os valores de saída de I para J com cada carro e para cada cliente I, não incluindo os pontos de saída e chegada ao depósito. Ao final, a variável é igualada a 1 e incluída no problema. Nessa restrição, ocorre a eliminação de subrrotas. Nela, o somatório X e JK, indicado na imagem, significa que para todas as combinações possíveis entre os clientes, a partir do tamanho 2, por exemplo, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes e, enfim, até o total de clientes, a quantidade de rotas possíveis para cada combinação deverá ser menor ou igual a S menos 1, sendo S a quantidade de clientes combinados. E isso é feito para todos os veículos envolvidos. Com essa restrição, afirmamos que a rota realizada pelo veículo não irá fechar uma subrota, já que, por exemplo, em um subconjunto com 3 pontos, não será possível utilizar mais de 2 caminhos. E, como 3 pontos necessitam de 3 arcos para fechar uma subrota, não terá como isso ocorrer. No código da subrota, criamos conjunto de locais, que terá o range de total de locais, e subconjunto, que irá utilizar a biblioteca more_iter_tools para criar os subconjuntos com base no conjunto de locais. E temos aqui que o seu tamanho, que é o length, deverá ser maior ou igual a 2, e deverá também ser menor ou igual à quantidade de locais menos 1. Criamos restrição para receber os valores de X e JK, de acordo com as condições acima, então adicionamos ao problema que restrição deve ser menor ou igual à quantidade de pontos no subconjunto menos 1. Nessa restrição, utilizamos o tempo TJ, que foi citado anteriormente. Aqui, o somatório de TJ com X e JK representa o tempo gasto para percorrer a rota de I para J, caso seja utilizada para cada veículo K. Aqui, não pode ser admitido que o I represente a volta ao depósito, nem que o J represente o ponto de saída do depósito, pois para esse modelo não é permitido sair do depósito de volta, nem chegar ao depósito de partida. Tal somatório deve ser menor ou igual ao tempo máximo estabelecido D, como, por exemplo, o tempo de expediente de uma determinada empresa. No código, criamos primeiramente o tempo disponível D, dando o valor de um expediente com 8 horas diárias em 5 dias na semana, e multiplicado por 60 para transformar de minutos para segundos, já que os valores na planilha, que foi utilizado no código, estão em segundos. Criamos tempo, inicialmente igualado a 0, e ele receberá os valores do tempo de I para J, que é T e J, vezes a variável de decisão X e JK,
que determina se o caminho será utilizado ou não pelo carro K. Ao final, restrição de tempo é menor ou igual a D e é adicionada ao problema. Nessa parte do código, utilizamos a função time para obter o tempo de execução do programa. E aqui utilizamos a biblioteca Pandas para criar um arquivo de dados em formato de planilha do Excel. Esse arquivo irá conter os dados que obtivemos ao executar o código. Ao imprimir a resposta no arquivo, ela sai nesse formato. A partir dele, podemos montar a rota, verificar os veículos utilizados, o percurso feito por cada um deles, o tempo de execução do algoritmo, seu status e o valor obtido para a função objetiva. Comportamento do problema ao alternar o número de clientes e de veículos disponíveis. Para analisar o tempo de resolução do problema, foram utilizados os seguintes parâmetros: 5, 7 e 9 clientes, 2, 4, 6, 8 e 10 veículos. O critério de parada foi o tempo máximo de 10 minutos estabelecido para a resolução do problema. Aqui nós temos uma tabela mostrando as saídas do programa para 5 clientes, utilizando 2, 4, 6, 8 e 10 veículos. Nesta tabela e no gráfico construído, podemos observar que o tempo de resolução aumenta à medida que aumenta-se a quantidade de veículos que a frota possui. Notamos também que o valor do tempo para 8 veículos foi maior que para 10. Isso pode ser explicado, pois a cada execução do código para um número diferente de veículos, um novo espaço de solução é criado. E este pode ter encontrado a solução ótima passando por um menor número de nós que o de 10 veículos. Aqui temos a tabela e o gráfico para 7 clientes e 10 veículos. Notamos que o tempo em relação ao anterior aumentou, se compararmos a mesma quantidade de veículos, alterando a quantidade de clientes. Além disso, assim como na outra, o tempo aumenta quando, ao manter o número de clientes, é aumentada a quantidade de veículos. E aqui nesta tabela, tentamos executar o programa para 9 clientes e 2 veículos. No entanto, o limite de tempo estabelecido por nós como máximo para o tempo de execução foi extrapolado. Por isso, paramos de executar a partir dessa quantidade de dados, uma vez que a partir daí o tempo de execução sempre será maior do que 10 minutos. Para esse exemplo, pode ser observado que foi necessário o uso de apenas um veículo para a realização da rota. No entanto, podem existir casos em que um único veículo não consiga percorrer sozinho todos os caminhos dentro do tempo D disponível para realizar o seu percurso. Uma forma de forçar a utilização de mais de um veículo seria reduzir o valor do tempo disponível D para cada veículo, num valor em que apenas um não conseguisse passar por todas as cidades, o que faria com que o outro veículo tivesse que ser utilizado para concluir a rota. Bom, para o desenvolvimento e análise desse trabalho, nós utilizamos a ideia Spider para criar um código na linguagem Python. O nosso código mostrou-se eficiente para resolver até 9 clientes com uma frota de 2 veículos, sendo necessário utilizar apenas um veículo para que todos fossem atendidos. A resolução de problemas com o roteamento de veículos por algoritmos exatos, dependendo do tamanho e quantidade de dados envolvidos, pode ser muito custosa, ou até impossível de resolver em termos de capacidade de processamento e tempo. Contudo, existem outros métodos de solução, como as meteorísticas, que não garantem uma solução ótima, mas conduzem a uma boa solução para qualquer instância do problema com o menor custo computacional e em tempo aceitável. Após realizar essa aplicação, vimos que a resolução de problemas como o de roteamento de veículos por algoritmos exatos, dependendo do seu tamanho e da quantidade de dados envolvidos, pode ser muito custosa em termos de capacidade de processamento e tempo. Porém, existem outros métodos de solução, como as meteorísticas, um exemplo é o Simulated Annealing, que não garantem uma solução ótima, mas vão conduzir a uma boa solução para qualquer instância do problema em um tempo aceitável. E é isso, muito obrigada.